Olá, tudo bem? Hoje, dando continuidade ao tema Campeonato do Mundo de Clubes, eu quero me referir especificamente ao jogo Flamengo-Bayern de Munique. Eu, sinceramente, acreditei que o Flamengo fosse capaz de passar essa eliminatória. O Flamengo, de um modo geral, pode-se dizer que mostrou futebol para isso. No entanto, o Flamengo demonstrou igualmente algumas fragilidades, fragilidades essa que é fruto, em grande medida, da forma pouco agressiva em termos de pressão alta que os clubes do Brasil e os sul-americanos, de modo geral, fazem. Os clubes europeus estão muito mais habituados a jogar num processo de pressão alta em que o Flamengo já faz, eu acho que ainda não faz com tanta eficácia e com tanta determinação quanto se faz nos principais clubes da Europa, porque eu coloco hoje coloco o Flamengo nesse tabuleiro dos grandes clubes, juntamente com os grandes clubes europeus. Pode estar ligeiramente abaixo, mas não está no segundo tabuleiro. Para mim, os clubes do segundo tabuleiro da Europa são, quanto a mim, de um modo geral, estão abaixo do Flamengo. E não digo isso por ser flamenguista, é por convicção. Aliás, se você segue o meu canal, já deve ter notado que tudo que eu falo é com convicção daquilo que eu realmente acredito e não daquilo que eu, não por torcida, daquilo que eu gostaria que fosse. Não é assim que eu analiso. Eu analiso as coisas conforme eu gostaria que fosse, mas como eu acredito que é. Tanto assim que eu acho que o Flamengo, se formos analisar o Flamengo, digamos, a forma com que ele ataca, ele está nesse patamar. No entanto, e aí não tanto por culpa do Flamengo, mas por culpa da maioria dos jogos em que se faz, em que são poucos os clubes que fazem uma pressão alta mais efetiva, quando o Flamengo se depara com clubes que fazem esse tipo de pressão, acaba por cometer erros que normalmente não cometeria se isso fosse corrente no futebol brasileiro, que ainda não é. Portanto, digamos que o futebol brasileiro, a nível de clubes, deu um salto de modernidade enorme, que é preciso reconhecer, nos últimos anos, e aqui, sim, é preciso dar o mérito a quem tem, é preciso dar o mérito aos treinadores estrangeiros que foram para o Brasil, sobretudo os portugueses. Claro que foi alguns portugueses que não deram certo, mas isso é normal, seria uma maravilha que todos os técnicos portugueses fossem de nível excelentes. Por exemplo, um que está até a ter sucesso e que eu particularmente não gosto, acho que, ao contrário do que algumas pessoas podem acreditar, eu acho que não vai deixar uma marca. Pode deixar uma marca em termos de título, em termos de conquista, mas em termos de uma marca de deixar um legado para o futebol brasileiro, que, quanto a mim, não vai deixar, e refiro-me ao Abel Ferreira. Eu não estou a ver o Abel Ferreira deixando, por aquela forma que ele joga, quanto a mim, é um modelo antiquado que ainda está a funcionar, mas que pode funcionar em termos até de resultado. Agora, eu, por exemplo, ao contrário do que muita gente que vê com muita expectativa o Palmeiras contra o Chelsea, eu não vejo. Espero ser surpreendido, porque evidentemente que eu vou torcer e vou torcer fortemente pelo Palmeiras, mas ao contrário do Flamengo, eu não vejo o Palmeiras. Eu não vou dizer que o Palmeiras vai ser humilhado, acho que isso é muito improvável que ocorra, da mesma forma que eu disse que não via o Flamengo, que o Flamengo poderia perder, poderia ganhar, via o jogo 50-50 contra o Bayern de Munique no vídeo anterior e que não via o Bayern amassando o Flamengo, nem vice-versa, obviamente. Também não vejo o Inter, o Chelsea, amassando o Palmeiras.
Agora, vejo como bastante improvável, da maneira que joga o Palmeiras, que isso seja suficiente para o Palmeiras vencer o Chelsea. Pode acontecer? Pode, é evidente que pode. Mas eu considero que é improvável. Mas, ainda que isso ocorra, ainda que isso leve o Palmeiras para as meias finais, o que seria excelente para o futebol brasileiro, eu não vou mudar a minha opinião em relação à forma de jogar do Palmeiras. Eu vou continuar a considerar que quando o Abel sair do Palmeiras, ele vai continuar a ser ídolo do Palmeiras pelos títulos que conquistou. Mas, em termos de legado, como por exemplo o Jorge Jesus, que curiosamente é um treinador do qual eu nunca gostei, mas tenho que reconhecer que fez um excelente trabalho no Flamengo e contribuiu muito para essa onda de bons treinadores portugueses que foram para o Brasil. Não vejo o Abel Ferreira deixar um legado em termos daquilo que se pode aproveitar para o futebol brasileiro. Em relação ao Filipe Luís, pelo contrário, eu vejo que ele tem tudo para vir-se a tornar um dos maiores treinadores muito, muito brevemente. Para mim, ele neste momento já está entre os grandes treinadores da atualidade. Ainda tem bastante que aprender, evidentemente, mas já está num nível bastante elevado quanto a mim. A questão da forma que o Flamengo comete muitos erros, como foi o caso no Bayern de Munique, quanto a mim tem muito mais a ver com aquilo que eu disse no início, que é a falta de treino contra equipas que jogam com esse tipo de pressão alta bastante efetiva. Aliás, isso tem-se notado inclusivamente na seleção brasileira e que eu espero e acredito mesmo que o Ancelotti venha a corrigir, sobretudo nos jogos contra a Argentina e o Equador. O Equador também faz uma pressão alta bastante efetiva e a Argentina, a nível de seleção, só que a nível de clubes não vejo isso. Não vejo nenhum clube que seja capaz que tenha essa característica. Não é questão de ser capaz, porque eu não gosto nesse discurso da questão de ser capaz, porque sinceramente eu, quando olho para a equipa do Flamengo, e não só, eu acredito plenamente que com aqueles jogadores é perfeitamente possível construir-se uma equipa de altíssimo nível. Porquê? Porque eles têm todos os fundamentos técnicos necessários para isso. A questão é que o jogo coletivo flua, e isso já está a acontecer. O Filipe Luís tem sido capaz de pôr o Flamengo a jogar um jogo fluido, um jogo interessante, mas não tanto por culpa dele, mas por culpa das características da grande maioria das equipas do futebol brasileiro. Ele não tem tanto o contacto com equipas que jogam da forma agressiva como o Bayern de Munique jogou. Daí os erros que foram cometidos. E é preciso dizer que todos os 4 golos do Bayern de Munique surgem de falhas. Ao contrário, por exemplo, a não ser, pode-se dizer, em relação ao penalti, mas, por exemplo, em relação quer ao golo do Gerson, quer em relação a antes do golo do Gerson, a jogada que foi, para mim, a defesa deste Mundial do Neuer no chute naquela que foi a maior defesa até agora deste Mundial de Clubes, porque foi um chute dentro da pequena área, forte, em que uns reflexos extraordinários que o Neuer demonstrou, e evidentemente com um bocado de sorte, porque ele levanta o braço e a bola bateu no braço. Ela podia ter perfeitamente passado ao lado, como por exemplo aconteceu no chute do Gerson, quando ele levanta o braço a bola já tinha passado, e aí evidentemente não foi um frango devido à velocidade da bola e à curta distância. Mas no caso do Luís Araújo, o chute dele teve
uma forte componente de uns reflexos extraordinários do Neuer e também um fator sorte que permitiu que a bola batesse no braço e saísse. Mas essas foram duas jogadas que não se pode dizer que ali foram lances que resultaram de falhas do Bayern. Pelo contrário, em relação ao Flamengo, todos os lances são resultados de falhas. Todos os 4 que deu golos. E, curiosamente, o nível de eficácia do Bayern também é uma coisa que não é normal. Não é normal uma equipa chutar a baliza 4 vezes e marcar 4 golos. Aliás, não. Chutou 3 vezes e marcou 4 golos, porque um deles foi marcado na própria baliza. Portanto, em relação a esse fator, o Flamengo já tem demonstrado que é capaz de competir com o nível, com o mais alto nível que se pratica no mundo. Aonde é que o Flamengo ainda falha? Mas, como eu disse, isso não se vai conseguir resolver, por mais que o Filipe Luís trabalhe esse fator. Quanto a mim, acho muito improvável que se consiga resolver sem que haja um salto a nível das outras equipas com quem o Flamengo joga, em que essa forma de pressão se torne algo corrente, algo com que o Flamengo tenha que lidar recorrentemente. Se isso acontecer, eu não tenho a menor dúvida que não só o Flamengo, mas os grandes clubes brasileiros se tornarão, mesmo com a quantidade de jogadores que saem do Brasil para ir jogar para a Europa, para o mundo de modo geral, mas para a Europa em particular, eu não tenho dúvida que os jogadores que ficam no Brasil e os jogadores que ficam na América do Sul ainda dá para os grandes clubes brasileiros formar excelentes equipas de futebol. Não tenho disso a menor dúvida. A qualidade está lá. O que é preciso? Bons treinadores. Isso, aos poucos, já se está a conseguir. Falta agora dar esse salto na agressividade em termos da pressão alta. Aquilo que se vê, que normalmente as pessoas chamam que é pressão alta, eu não considero que a pressão alta. É um tipo de pressão que, em muitos casos, mais valia nem sequer existir, que é quando se faz a pressão com 1 ou 2 jogadores. Esses 2 jogadores que pressionam, eles a única coisa que se estão a fazer é a cansar desnecessariamente, porque dificilmente eles vão conseguir tirar alguma vantagem dessa pressão. E o que é que acontece? A única coisa que faz é desguarnecer ainda mais o sistema defensivo, porque tem menos jogadores para fazer esse papel. A pressão alta, para funcionar, tem que ser da forma que o Bayern de Munique fez, com 5 jogadores ali metidos na saída de bola, pressionando o homem da bola e marcando as linhas de passe. E isso pode-se treinar, mas se não a equipa não se deparar com outras equipas que jogam da mesma maneira, é muito difícil. É a mesma coisa que você pratica uma modalidade de combate, por exemplo, em que você treina e nunca sobe para o ringue para combater. Você pode se tornar um grande, até um grande lutador, mas muito provavelmente quando for para o ringue você vai perder. Porquê? Porque treino é treino, jogo é jogo. Portanto, nem que o Flamengo, com o elenco que tem, forme 2 equipas e põe as 2 equipas a jogar uma contra a outra com essa forma agressiva, claro que isso vai contribuir muito para essa evolução, mas de muito pouco vai adiantar se depois, na competição, isso não ocorrer. Como é que eu acho que essa evolução se pode dar? Se o Flamengo passar a adotar, mesmo em jogos com clubes mais pequenos, esse tipo de pressão, de forma que as outras equipas percebam que a única forma de lidar com o Flamengo, de conseguir competir com o Flamengo, é fazer a mesma coisa. Quando isso acontecer, o Flamengo, que já está preparado para fazer a pressão alta de forma efetiva, e o Flamengo ainda está longe de atingir um nível
de perfeição com que o Bayern faz isso, mas já se aproxima. Agora, em termos de contrário, de como responder defensivamente, eu acho que aí ainda peca, sobretudo cometendo falhas que normalmente não cometeria se essa efetividade, se tivesse que lidar com isso constantemente. E agora, para acabar o vídeo, eu quero falar do seguinte. Há um comentarista desportivo brasileiro que eu gosto muito de ouvir. Ele faz quase sempre análises bastante esclarecidas, bastante lúcidas, que é o que vocês, por alguns de vocês que estão a assistir ao vídeo, conhecerá, que é o Mauro César. No entanto, eu quanto a mim, ele às vezes peca um bocado pelo exagero. Quer na forma agressiva com que ele trata os colegas, tratando os colegas, em certa medida, como imbecis, e basicamente, em muitos casos, são colegas que têm uma visão diferente dele, que ele pode discordar, está no seu direito de discordar. O que eu acho é que ele não precisa de, quando faz esse tipo de crítica ao colega, aliás, digo mais, eu acho que ele nem sequer precisa de fazer esse tipo de críticas aos colegas, porque ele é convidado para fazer crítica desportiva e não tanto para fazer à crítica dos outros. Claro que ele pode, numa certa situação, num certo debate, trazer essa questão à baila, falar sobre isso. Tudo bem. Agora, fazer isso da forma sistemática como que ele faz, eu acho desnecessário, eu acho que é um erro que ele comete. E finalmente, para dizer o seguinte, quando eu ouço a análise que ele faz em relação ao jogo do Flamengo, eu acho que ele acaba por se tornar vítima da sua própria necessidade de demonstrar isenção, acabando por revelar, em alguma medida, até um certo viralatismo, porque ele derruba também demasiado os clubes brasileiros, ele põe de forma sistemática os clubes brasileiros num patamar mais abaixo do que iria. Eu não estou a dizer que ele tenha que pôr os clubes brasileiros no patamar dos clubes de topo da Europa. Agora, também não há justificação para o nível de crítica dele chegar ao ponto de derrubar os clubes de uma forma que não se justifica. Quando eu ouvi ele a fazer a análise do jogo do Flamengo com o Bayern, uma das coisas que me chamou a atenção é que ele praticamente, eu não me lembro, de toda a análise que eu ouvi dele, ele chamar a atenção para basicamente nada de positivo que o Flamengo fez, sendo que o Flamengo, mesmo com a derrota, fez uma excelente campanha do futebol brasileiro. Eu estou absolutamente convencido que quem assistiu aquele jogo, contra mim, foi o melhor jogo do Mundial até agora, gostou do que viu, não só da parte do Bayern, mas da parte do Flamengo também, e foi uma excelente propaganda do futebol brasileiro. Não tem em relação a isso dúvida nenhuma. No entanto, quem ouve a análise dele fica com a ideia exatamente do contrário, de que quase que o Bayern amassou o Flamengo e transformou o Flamengo num clube insignificante. Aquilo que claramente não aconteceu. Eu não consigo perceber como é que alguém que até é flamenguista, não, talvez por necessidade de mostrar essa isenção, está a cair no exagero de conseguir analisar um jogo em que o Flamengo faz um bom jogo. Claro que podia ser melhor. Eu aqui já critiquei as partes em que falhou, mas não consegui ver nada de positivo no Flamengo. Sinceramente, acho que não tem cabimento. Acho que é excessivo. E claro, ele muito provavelmente nem sequer vai ouvir o meu vídeo, mas e se ouvisse, com certeza, olhando o nível a quantidade de pessoas, de seguidores que eu tenho, nem iria querer responder a nada daquilo que eu disse.
portanto, não tenho em relação a isso dúvida nenhuma, mas se eu de facto fosse um jornalista desportivo de alguma forma reconhecido ou conhecido no Brasil, eu tenho a certeza que a análise que eu acabei de fazer seria suficiente para ele me querer destruir, como ele faz com muitos colegas. E, inclusivamente, faz isso sem nomear de quem você está a falar. Quem é o colega que tem esse tipo de atitude? Porque se é para fazer uma crítica da forma que faz, então que dê nome, que diga de quem está a falar. E depois se sujeite depois a receber as críticas de volta. Porque fazer críticas da forma que ele faz, sem apontar, eu acho que isso aí, me desculpe, mas tem muito de covardia também. Bom, ficam por aqui, fiquem bem, vemos no próximo vídeo.